Jesus não é um bom caminho para o céu. Se você que está se escandalizou com essa frase, assista esse vídeo até o final. Se você não é cristão, você precisa assistir esse vídeo até o final. Pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje quero compartilhar mais uma vez acerca da palavra do Senhor. Estava com muita saudade daqui. Bom, e a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Provérbios. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Provérbios 16, versos 25, que diz: Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Tem outra versão que diz que há caminhos que parecem perfeitos, mas aqueles que seguem acabam caindo no caminho da morte. E o que isso quer dizer? Muitas das vezes nós nos limitamos em procurar um caminho para o céu, um caminho para o céu. E nós encontramos várias religiões, encontramos várias pessoas dizendo que esse é o caminho para o céu, tá? Mas, por mais que o caminho possa parecer perfeito, o seu fim é a morte. Como é que nós podemos distinguir isso, que o seu fim é a morte, ou como perceber? Simplesmente olhando para quem é Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de João que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que existem vários caminhos, mas nenhum caminho vai te levar ao céu. Por quê? Porque de todos os caminhos podem parecer bons, mas só Cristo pode levar ao céu. A palavra do Senhor diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual podemos ser salvos. E aí está a questão, que se nós seguimos um caminho, não é necessariamente que aquele caminho vai parecer mal ou um caminho perverso. Eu até já fiz um vídeo para explicar acerca disso, que boas pessoas não vão para o céu, e vou deixar aqui na descrição. Mas a questão é que, por mais que o caminho pareça perfeito, pareça bom, se há morte lá, nós não temos como estar diante de Deus. Ou seja, se o fim é a morte, esse caminho não leva ao céu. Só existem dois caminhos, a vida eterna e a morte eterna. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí está a questão de caminhos de morte, que parece bem. É o que acontece também com o pecado. O pecado às vezes parece bom. O pecado às vezes parece algo grandioso, parece algo que vale a pena. Mas qual é o seu fim? Qual é o seu salário? É a morte. Ou seja, por mais que você se sinta bem, por mais que você seja bem visto pela sociedade, pelas suas boas ações, ainda a raiz do pecado está em ti. E o pecado é transgressão contra a lei de Deus. O pecado é transgressão contra a lei de Deus. Então, se é transgressão contra a lei de Deus, que temos nós parte com Deus? Ou seja, que parte nós temos com Deus? Por quê? Porque se nós andamos em nossos desejos e vontades e caminhamos no pecado, nós estamos a ir contra a lei de Deus. E não tem como nós termos a vida eterna, porque aqui desprezamos a lei de Deus, desprezamos o amor de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou no amor do Pai, que Ele se entregou e morreu por nós. E aí já está a questão. Se nós pensarmos que Jesus é um bom caminho para o céu, nós vamos estar a dizer que Jesus é um dos caminhos. Mas Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o caminho. Sendo o caminho, ele também é a verdade, ele também é a vida. Ou seja, o versículo que nós lemos diz que o final são caminhos de morte. Mas nós podemos perceber que aqui em Jesus, o seu caminho, o final é a vida. Por isso que no mesmo livro de Romanos 6, a palavra do Senhor diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, é a vida eterna por Cristo Jesus. Não morte eterna, é vida. Morte nós temos por conta do pecado, mas vida nós temos por conta de Cristo. Então não tem outro sítio que você há de estar vivo
Ou seja, nós podemos até existir, mas não vamos estar vivos, porque a vida está em Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus não é um bom caminho para o céu. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é o único caminho para o céu. Por quê? Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado pelo qual nós podemos ser salvos. Tem sítios que você vai de ir, vai ter bons ensinos que você vai reparar e dizer, aquele ali, a conduta dele é de alguém que vai para o céu. A conduta dele é de alguém exemplar. Mas se ele não tem Cristo, ele não está no caminho que leva para o céu, que é Cristo Jesus. Por quê? Porque no caminho que leva para o céu, não é um caminho que nós somos salvos pelas nossas ações. No livro de Efésios 2, a palavra do Senhor fala acerca da graça. E veja o que ele fala daqueles que não têm Jesus. Por mais que tenham alguma conduta boa, mas ele não tem Jesus, estão nessa característica assim. E diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós em Cristo estamos vivendo em ofensas e pecado. E é contra o próprio Deus que estamos a viver isso. Fazemos contra o próprio Deus essas ofensas e pecado. É contra o próprio Deus. E em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades dos ares, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como noutros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Ou seja, nós estávamos mortos. Talvez você esteja num caminho que parece direito, te torna boa pessoa, mas sem Cristo são caminhos de morte. Por quê? Porque só há vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque se nós não temos Cristo, nós ainda vamos andar segundo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Vamos ser filhos da ira. Por quê? Porque nós andamos em ofensas e pecado contra o próprio Deus. Nós andamos em ofensas e pecados contra o próprio Deus. Mas Cristo é a solução. Cristo é o caminho para o céu. Jesus não é um bom caminho. Jesus é o caminho e o único caminho para o céu. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Jesus não é um bom caminho. Por quê? Porque se dissermos que Jesus é um bom caminho, estaríamos colocando nele numa categoria de que existe um caminho bom, um caminho normal ou um caminho mal, mas vai levar para o céu. Mas na verdade não. Existe apenas um caminho, que é Cristo Jesus, na qual ele nos vivifica, na qual Deus nos vivifica em Cristo Jesus, para que possamos ser salvos através do que? Da graça, não por nossas obras, não por nossos feitos, mas pela graça que há em Cristo. Bom, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês e Deus abençoe e é isso. Peace. Estava com saudade disso. De gravar vídeo. Mas é que já voltei. Graças a Deus, né? Ai, ai.